Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que tudo esteja indo muito bem. E hoje eu quero falar com você sobre algo que aconteceu essa semana. Na terça-feira, eu estava em um local e do meu lado tinha uma senhora já dos seus 70 e alguma coisa. E ela sentou do meu lado e começou a falar com a atendente. E enquanto ela falava, eu, sentada no meu lugarzinho ali, escutando a conversa. Não tinha como não escutar, ela estava do meu lado. E eu comecei a prestar atenção. E algo me chamou. Sabe, o Espírito Santo me fez prestar atenção em algo. E como é maravilhoso, né? A gente ter essa conexão com Deus, ter relacionamento com Ele, porque Ele está o tempo todo ministrando o nosso coração, trazendo um entendimento, e é nas coisas do dia a dia, no nosso cotidiano. E enquanto ela falava, e aí ela falou que ela tinha 2 bisnetos que estavam de férias e que estavam querendo ir para a casa dela. E ela falou: eu vou receber eles, um tem 9 e um tem 6 anos. E ela falou assim, ó, eu vou receber eles lá, mas se começar a incomodar, já vou ligar pro pai, o pai vir buscar, porque um deles não para, ele é autista. E ela começou a se referir àquele neto como o autista. E naquela hora, e toda hora que ela falava alguma coisa dos netos, ela se referia a esse como o autista. Ai, não sei o que, o autista. E aquilo, naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim: ô filha, olha o rótulo. Na hora o Espírito Santo falou comigo: olha o rótulo. Ele está crescendo, ouvindo que ele é o autista, e isso está construindo a identidade dele. Então, ele está na fase, né, de crescer, de aprender. Então, tudo que falar para ele agora vai fazer parte da construção da identidade dele, assim como foi na nossa infância. E ali eu fiquei pensando, sabe? E aí vim aqui pro consultório, aí atendi uma cliente à tarde e a gente conversando, eu comentei sobre isso com ela, né? Que nós colocamos rótulos, né? E a gente, quando criança, quantas coisas a gente ouviu em relação a quem somos, em relação à nossa identidade. Que aí nos tornamos adultos, cheios de problemas, que não conseguimos resolver, que não sabemos nem de onde vem, né, essa confusão de sentimentos e emoções. E desconstruir uma crença, uma mentalidade, uma fortaleza, como eu tenho falado para vocês aqui, né, em vários vídeos. Desconstruir essa crença, essa verdade que você tomou como a sua verdade, como a sua identidade, porque as crenças, elas nos fazem enxergar de uma forma totalmente ao contrário, distorcida, quem somos e o que está acontecendo ao nosso redor, porque nós enxergamos fora da mesma forma que estamos dentro. Então, se eu não estou bem dentro, eu vou enxergar dessa forma fora. E se eu estou bem, até o que é ruim eu vou enxergar como alguma coisa boa. E quando eu não estou bem, até o que é bom eu vou enxergar como algo ruim. Tá fazendo sentido para você? Tenho certeza que Deus quer falar ao nosso coração hoje. E, ok, isso foi ontem, né? Não, terça. Aí, beleza, ontem eu trabalhei. E essa madrugada, era 4 e pouco da manhã, eu acordei com o Espírito Santo falando. E ele, né, veio trazendo sobre essas palavras, né, sobre esses rótulos. E eu já peguei meu bloco de notas e já comecei a anotar. E eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com você. Amém? Antes eu queria fazer uma oração, para que já desde o início desse vídeo
o solo, a terra do teu coração esteja preparada para receber todas as sementes que eu vou liberar nesse vídeo para você. E eu quero gravar amanhã um vídeo sobre a parábola do semeador. E a gente vai conversar, porque eu também já montei aqui já no esboço disso, porque eu quero compartilhar com vocês sobre a terra, né? A semente, ela é sempre boa. A semente que vem de Deus, o que o Senhor libera sobre a nossa vida sempre é bom. Mas vai depender de como está o solo, como está a terra do nosso coração. E esse coração, essa terra, ela vai depender do que eu vou falar hoje. De tudo que a gente viu, ouviu e sentiu desde a nossa infância, desde a barriguinha da nossa mãe. Né? Quais foram os rótulos que você ouviu? O que você ouviu? Quais foram as vozes que você, né, dos rótulos que estão gritando na tua mente que te impedem de viver uma vida abundante hoje, que te paralisa, que te faz repetir ciclos, que te faz escolher por emoção, que faz ter medo de tomar decisões, ter medo de se posicionar, né? Então, olha o que eu anotei: rótulos. A nossa identidade foi construída sobre rótulos e eles se tornaram as vozes que ouvimos até hoje. Olha isso. Então, eu vou falar aqui, aí o senhor foi falando e eu fui anotando, né? O que você ouviu na tua infância? Não sabe fazer nada. É uma estabanada, um estabanado. Meu, que burra que você é, não sabe fazer nada. Não entendeu, não sabe fazer a tua atividade, os teus deveres. Você é uma burra. Medrosa, você é muito medrosa. Nunca vai dar nada na vida desse jeito. Olha esse menino, essa menina não vai dar nada na vida. Tu é uma vergonha. Você é uma vergonha. Fracote. Olha que fracote que você é. Nunca deveria ter nascido. Você foi um erro. Porca. Relaxada. Bagunceira. Preguiçosa. Vai apanhar na cara quando casar. Não sabe cuidar de nada. Vai ter que ter empregada quando crescer porque não sabe nem lavar uma louça. Desse jeito, como você é, ninguém vai te querer. Gorda. Feia. Olha esse cabelo, olha esse corpo. Meu Deus. Quantos rótulos? Quanto isso gerou de impacto emocional em você? E fora as outras coisas que eu nem imagino. E tem coisas aqui que eu nem vou entrar no mérito da questão, porque são palavras de muito baixo calão. Como várias vezes eu escutei. E eu não vou falar aqui, que não tem necessidade, mas você deve imaginar do que eu estou falando. E isso construiu a identidade, a nossa identidade. Isso distorceu a forma como olhamos para nós e para os outros. Imagina você crescer ouvindo isso repetidamente. Imagina você crescer num lar disfuncional, emocionalmente, totalmente perdido, disfuncional. E você escutando isso para você e muitas vezes nas brigas entre o pai e a mãe, comparação. Meu Deus, olha o filho de fulano de tal, a filha de fulano de tal, sempre o filho do outro é melhor que você, era melhor que você. Olha a tua prima, muitas vezes olha o teu irmão,
e a comparação entrou. E a comparação é uma das maiores inimigas da nossa identidade. A comparação faz você olhar para o outro e achar que aquilo que o outro carrega, aquilo que o outro faz, o corpo, o cabelo do outro é muito mais bonito que você, é melhor que você. E aí você não consegue olhar para você e enxergar que você carrega algo precioso, que você é única. Quantos rótulos estamos carregando desde a nossa infância? Eu quero que você faça uma reflexão. Mas, com tudo isso, eu não vim aqui trazer um culpado, uma acusação sobre os nossos pais, porque eles deram o que puderam nos dar, da forma que também receberam e aprenderam. Nunca foi sobre amar ou deixar de amar. Sempre foi a forma como nós nos sentimos, qual foi o sentido que eu dei para aquela situação. Porque por trás do burra, porca, não vai dar nada, relaxada, é como você se sentiu. Não amada, desprezada, não valorizada. É essa voz que entra na palavra liberada de um pai, de uma mãe, de autoridade. Isso aqui não se resume só em pai e mãe, tá? Isso aqui é qualquer autoridade que estava na tua vida. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o avô, o avó, mas pode também ser o professor. Porque eu já atendi algumas mulheres que carregavam traumas com os professores. Então pode ter sido com alguma figura de autoridade na tua vida. E sabia que quando nós temos um problema com autoridades na nossa vida, nós temos uma grande dificuldade de respeitar a autoridade na nossa fase adulta? Será que você tem dificuldade em obedecer autoridades, respeitar autoridades, honrar autoridades? Porque talvez você esteja ainda presa em algum desses rótulos e hoje eles estão influenciando diretamente nas tuas decisões e nos teus comportamentos. E não tem como ter a terra do nosso coração, uma terra boa para receber a semente, porque ela vai se perder. Nós precisamos resgatar aquilo que foi perdido, que é a nossa verdadeira identidade de filho e filha de Deus. E aí, ai gente, eu tenho uma vontade de chorar quando eu falo que nós somos filhos de Deus. Porque o desejo do meu coração é que cada um de vocês entendam o quanto você é amado. O quanto a verdade de Deus cura o nosso coração e a nossa alma, a nossa mente. E aí, quando eu acordei ali de madrugada, porque a gente cresce sendo chamada por esse rótulo. Eu sou porca, eu sou relaxada, eu não vou dar nada, eu não vou ser nada na vida. E a gente fica preso nesse lugar. Preso mesmo, nós paramos. Por isso que eu falo, quando eu trabalho essa aula de a cura da criança interior, é porque essa criança, ela parou em algum lugar de dor, e ela tá lá gritando, chorando, pedindo atenção, pedindo para ser vista, e isso reflete nos teus comportamentos de adulto. E aí a gente quer tentar mudar, a gente quer fazer, a gente quer resolver e a gente nunca consegue e sempre volta para o mesmo lugar. Por quê? Porque não dá para a gente seguir em frente sem a gente resolver isso. Como que você vai seguir em frente acreditando inconscientemente nesses rótulos? Então, a tua vida toda você foi chamada por rótulos.
Só que existe uma verdade. O Pai, Ele não nos chama por rótulos. Ele não diz assim, aquela ali é uma pecadora. Não. Eu quero te dizer que não. Toda vez que Deus olha para você, Ele vê o quê? A imagem e semelhança dEle. Ele vê Jesus quando olha para nós, o Pai. Porque nós fomos justificados nele, salvos e curados nele. Jesus veio para nos reconectar ao Pai. Então, antes de qualquer coisa na tua vida, se joga, sabe? Custe o que tiver que custar, doa o que tiver que doer, perca o que tiver que perder, para achar e resgatar a tua real identidade, porque isso vai fazer você voar. Eu digo que conhecimento te liberta, mas autoconhecimento te faz voar. Voar para viver os sonhos que Deus tem para você. E olha a palavra que Deus me acordou. Ele falou assim, ó, pode ser que até agora ela ouviu a voz que chamava ela, chamava pelo rótulo, mas eu chamo pelo nome. E olha o que está dizendo em Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Eu poderia parar aqui, mas eu vou ler mais um pedacinho. Então, ó, não tema, pois eu te resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é minha. Olha que coisa. Ei, não tenha medo, eu te resgatei. Não tenha medo, eu te resgato desse lugar de dor, desse lugar de engano. Eu te resgato desse lugar de mentira, pela qual foi gerada tanta mentira na tua mente e que hoje te impede de acessar as verdades que eu tenho para ti. E continuando, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Meu Deus. Meu Deus. Ele é teu salvador, teu resgatador. Ali, ó, eu te resgatei. Ele nos resgatou da mão do nosso inimigo quando ele morreu naquela cruz. Jesus já fez tudo por nós. Agora é nós que precisamos acessar essa verdade e vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Só que a gente só vai poder experimentar essa vida em Cristo se a gente deixar Ele curar todos os rótulos que foram colocados na nossa identidade. E eu anotei, mas eu vim aqui trazer as boas novas do Pai, mas um pouquinho antes. Aqui nesses rótulos também entram os bullying, né, que nós sofremos na escola. Eu sofri tanto bullying na escola em relação ao meu cabelo, né? Eu tinha um cabelo curtinho, minha mãe cortava igual de menino. Eu conto tudo isso no meu livro, a história, né? Tem até um capítulo sobre isso, meu cabelo, minha dor. Porque até meus 40 anos
eu me vi através desse rótulo, através dessa dor. Eu acreditava que o meu cabelo era feio, eu acreditava que eu era feia, que eu não tinha valor, que eu não era especial, que eu não era amada. Eu acreditei nisso até os meus 40 anos. Fazem apenas 5 anos que eu renasci para esse amor que invadiu meu ser, a minha alma, o meu coração, a minha mente. E eu estava falando com a última do meu atendimento hoje e eu falei para ela assim: eu sei, tá? Tô falando para você também. Eu sei que eu não sou a preferida e que eu não sou a que ele mais ama. Eu sei que isso não é verdade. Eu sei que ele nos ama. E ele não faz acepção de pessoas, ele nos ama. Ele ama quem está lá preso dentro de uma penitenciária. É o mesmo amor que ele tem por mim, que estou aqui obedecendo e gravando vídeo para você. E eu sei, então eu sei disso. Só que é como eu me sinto no nosso relacionamento íntimo. Ele faz com que eu me sinta assim, mesmo sabendo que eu não sou. Mas eu me sinto assim. E assim aconteceu na nossa infância. Mesmo que você não fosse aquilo que foi dito, mas as palavras que foram ditas fizeram você se sentir alguém que não é amado, que não é visto, que não é valorizado. Eu lembro que quando eu era criança, eu era muito emotiva. Tudo eu chorava. Eu não sabia me comunicar, me expressar, dizer o que estava sentindo. Eu comunicava chorando. Eu lembro que o meu pai sempre dizia para mim assim, ó, meu, tu é uma manteiga derretida, meu, tá toda hora chorando. E eu me lembrei disso e naquela hora assim veio tão forte na minha mente que o que eu queria naquele momento era um abraço de acolhimento. Eu não sabia comunicar isso, mas aquela criança que chorava, que tudo chorava, era porque ela estava querendo o quê? Era ser acolhida, um abraço, não precisava nem dizer nada, talvez um abraço naquele momento faria toda a diferença na minha vida. Então é como a gente se sentiu, não quer dizer que o meu pai não me amava, ele me amava, mas todas as situações que aconteceram fizeram com que eu não me sentisse amada, mesmo sendo amada. Então, eu sei que eu não sou a filha preferida, que eu não sou a que ele mais ama, mas eu me sinto assim. Porque eu tenho intimidade com ele, tudo que ele fez na minha vida. Eu sempre falo, né, que quem muito é perdoado, muito ama. Eu sou completamente apaixonada por Jesus. Porque eu sei dos lugares que ele me tirou, eu sei os rótulos que ele curou. Eu sei o que eu fiz. Né? Não é só o que fizeram com a gente, eu sei o quanto eu errei, o quanto eu vacilei, o quanto eu também já estava ferindo os meus filhos, porque a gente olha, né? Ah, fui ferida, mas e a gente? O quanto a gente também já feriu, o quanto a gente também desonrou os nossos pais, o quanto a gente também foi desobediente, desonramos, né? Então, a cura, ela vem a partir de uma mente que busca a autorresponsabilidade, sem culpar ninguém, sem justificar nada, sem ficar justificando isso, aquilo, sem mimimi, sabe? O primeiro passo para essa mente curada, esse coração curado, é não justificar, eu vim aqui te pedir perdão, mas eu fiz isso por isso. Não, nem vai. Se você está indo com essa intenção, ou se você quer fazer, né, fazer esse pedido de perdão para alguém e pronta já com todas as justificativas prontas, não vai, espera mais um pouquinho, pede para o Senhor ainda mexer ainda aí, que ainda aí tem coisa para resolver antes de sair pedindo perdão. Porque quem vai pedir perdão, quem se coloca nesse lugar, primeiro que já morreu. E morto não sente dor, né? Então já morreu por quê? Porque já botou o orgulho debaixo do pé, já matou a justiça própria, né? Porque alguém
Somente alguém que não tem mais o orgulho como sendo o centro da sua vida consegue reconhecer e pedir perdão. Consegue viver esse momento, esse ato de humilhação. Ah, mas Sinara, eu não fiz nada e ainda assim tenho que pedir perdão? Se Deus te mostrar, eu tive que pedir perdão até por coisas que eu não cometi. Mas não é sobre o que fizeram, é sobre aquele que está entendendo e Deus levanta para libertar. Deus levanta como um remidor para a sua geração. E isso vai trazer benefícios e bem para você e para sua família, para sua casa, para sua geração. Então, dependendo de como está o teu coração. E às vezes você está dentro da igreja, você ama o Senhor, você serve o Senhor. Mas se você tem dores que ainda não foram resolvidas, processadas, né? Que eu falo, existe 2 momentos, né? O perdoar e processar a dor. Não é simplesmente, então tá bom, tem que perdoar porque é um princípio e Jesus nos ensinou, ok? Mas o que eu faço com aquilo que está aqui dentro? Eu abro uma portinha e jogo lá? Não posso. Eu preciso passar pelo processo de processar essa dor, dar um novo sentido e entender, né? Que é o ressignificar. Então, eu vim aqui trazer hoje a boa nova. Que existe uma identidade verdadeira e real para você, que é a de filha e filho de Deus. Olha só, tudo que foi dito, aprendido, pode ser transformado pela verdade de Deus. Ele não nos chama pelos rótulos. Na verdade, ele te chama pelo teu nome, assim como eu li em Isaías 43. Tudo isso foi aprendido, não foi? Tudo que você ouviu, sentiu e viu, você geraram as suas crenças. Então foi por várias vezes, foi por repetição, foi por impacto emocional, é assim que a gente aprende. Só que tudo aquilo que foi aprendido, né, que não é a tua verdadeira identidade, agora nós vamos ter que criar um novo caminho neural. A neurociência explica isso. Um novo caminho neural. Para que você... E a palavra diz, né? Romanos 12:2. Uma nova forma de pensar. E aí é um treinamento de novo. A gente vai ter que treinar as verdades de Deus. A gente vai ter que declarar, eu sou. Eu não sou. Tá entendendo? Presta atenção. Você não é o que foi dito sobre você. Isso é uma mentira. Você não é preguiçosa, você não é medrosa, você não é burra, você não... É uma mentira que você não vai dar nada na vida. E Jeremias diz que eu é que sei os planos que tenho a teu respeito. Planos de te fazer prosperar e não te causar mal. Fica ligada. Essa é a verdade, é o que Deus diz sobre você. E Ele está dizendo aqui, eu te resgatei, eu te amo, eu te chamo pelo teu nome. Aqui, ó, não tema, pois eu te resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, você é minha. Aí aqui embaixo, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Meu Deus do céu. Visto que você é precioso, preciosa, honrada, porque eu a amo. Ó, à vista de Deus, ele diz assim, ó, visto que você é precioso e honrado, à minha vista, o que importa é como Deus te vê. Não importa o que disseram sobre você, sobre a tua identidade, isso não define quem você é. Desde que você não aceite mais esses rótulos e essas mentiras na tua vida. Quando você agora vai ter que se posicionar, porque você está entendendo, você está recebendo uma verdade aqui, você está tendo consciência, agora você vai ter que fazer totalmente ao contrário. Aqui eu não sou nada disso. Só que como que eu combato uma mentira? Trazendo uma verdade. Então, eu sou amada, olha só, eu sou amada, eu sou honrada,
Ele me ama, eu sou preciosa, ele me chama pelo nome, ele é o meu resgatador, ele é meu salvador. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou preciosa. Eu fui gerada nele antes da fundação do mundo. Tá entendendo? Por isso que a gente precisa aqui, ó. Ei, gastar tempo. Vai buscar as verdades sobre você. Enquanto isso, eu vou trazer aqui uma ferramenta para você começar hoje. Eu sempre explico isso, várias pessoas já fazem, né? O pessoal que trabalha com inteligência emocional. Então, assim, eu aprendi isso no método CIS, que eu fiz, né? Do Paulo Vieira e da Camila Vieira. Foi em 2022 isso. E de lá para cá eu aprendi sobre os rotineiros que ela fala, né? Eu sou. Isso é a palavra mais poderosa. E o poder está em quem fala isso, que é você. Porque a gente não tem que esperar os outros afirmarem a nossa identidade. É você quem vai declarar quem você é. Porque a tua mente, a palavra diz que assim como você pensa, você é. Então você está pensando nesses rótulos. E aí você está se tornando alguém conforme o rótulo. Só que você não é isso. Você acabou de descobrir que você não é isso. E agora a gente vai ter que se posicionar, ser forte, ser corajosa, criar um hábito, disciplina todo dia. Pega um espelho, olha na frente dele e diz: eu sou amada. Eu sou inteligente, eu sou preciosa. Ei, começa a declarar o fruto do Espírito. Ai, Sinara, mas eu ainda não sou calma, eu não sou paciente. Não, treine até se tornar. Você ainda não vive essa verdade, mas isso já está sobre você. Isso é para você, então declara. Entende? Eu sou preciosa, eu sou bondosa, eu sou preciosa, eu sou paciente, eu sou amorosa, eu sou uma mulher segundo o coração de Deus, uma filha segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus. E vai botar ali. Eu sou esforçada. Gente, você vai fazer o teu eu sou. Sou forte, sou corajosa, sou filha de Deus. E aí, você vai colocar isso. Combater a mentira como a verdade e declarar isso todos os dias. Eu vou fazer uma ferramenta aqui bem rápida contigo. Eu quero que você pegue e pense em 3 pessoas, tá? Depois, vai ficar aqui, tu pausa o vídeo, pense em 3 pessoas, pode ser famosa ou não, mas 3 pessoas que você admira. Ok, pensou no nome. Bota o nome da primeira pessoa e deixa 3 linhas, a segunda 3 linhas, a terceira 3 linhas. Na primeira você colocou lá, por exemplo, coloca o nome de alguém e quais são as características, 3, que você admira nessa pessoa. Se tiver mais que 3, pode colocar. Coloca da primeira pessoa, da segunda, da terceira. Quiser fazer com 4, 5, mas eu tenho 5, 6 pessoas que eu admiro. Enfim, coloca aí. E aí agora vem a grande, a grande revelação. Todas as características que você colocar ali, isso já está em você. Essas características já estão em você, por isso que você observa ela em outra pessoa. Porque já está em você. Talvez algumas coisas que você vai colocar ali, você já consegue observar em você, outras não. Mas já estão aí, só precisam ser desenvolvidas, só precisam ser trocadas pelo rótulo. Amém? Amém? Porque a tua mente está acreditando nos rótulos, mas nós precisamos dar para ela uma nova forma de pensar. Nós precisamos desprogramar ela dos rótulos e programar ela para a tua identidade. E aí, querida, querido, ninguém mais te segura, tá? Eu sempre falo aqui que o diabo não tem problema com crente dentro da igreja. O problema dele é que aquele que entendeu que é filho. Porque quando você entende que é filho, uau, você vai viver tudo, nada mais vai te paralisar. Você só vai caminhar, você só vai... Sabe assim, igual aquelas portas de banco, sei lá, de shopping que se abre. Vai ser assim, querida. Vai ser assim, querido. É você pisar, a porta abrir, pisar, a porta abrir. Não vai ter mais dificuldade para você. Claro que vai ter as dificuldades, mas não em relação à tua identidade, quem você é. Você não vai ficar mais lutando com você mesma, brigando com você mesma.
Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é de Deus? Não, não, não. Identidade de filha. Filha sabe, conhece o pai, tem relacionamento. Amém? Então faça essa tarefa. Faça isso das 3 características de pessoas que você admira. E aí, essas características que sair ali, você já começa o teu rotineiro do eu sou. Então, aquelas que estão ali, tenta escrever 40. 40. Talvez hoje se você começar a fazer hoje, você não vai conseguir ter 40, né? Porque tantos anos da vida pensando coisa ruim, né? Vai ter que, né? Talvez alguns dias aí até começar a vir coisas novas, né? Vir o que é bom de Deus para ti, e o Espírito Santo vai te ajudar nesse momento. Pede para Ele. Espírito Santo, me ajuda. Revela para mim quem eu sou, mostra para mim mesma como você me vê. E eu tenho certeza que muitas coisas vão começar a desbloquear. E você vai poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, fluindo na tua identidade, não na identidade dos outros, sem se comparar, sem viver como uma vítima dos rótulos. Você não é vítima, você é protagonista da tua história. Olha bem aqui no meu olho, na baga do meu olho. Você não é vítima. Você é a protagonista, a atriz principal da tua história. E eu quero te encorajar nessa tarde. Porque, querida, parece uma coisa simples fazer esse rotineiro, parece uma coisa simples ir lá orar e fazer, pedir para o Espírito Santo mostrar quem você é, as tuas características, o que você carrega, teus dons, teus talentos. Mas, é isso que vai fazer, é isso que vai trazer a mudança que você precisa. Amém? Ei, que Deus te abençoe. Gente, eu falei que eu ia começar o vídeo orando e o negócio fluiu, né? Então não comecei o vídeo orando, mas nós vamos encerrar o vídeo orando. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, doce Espírito Santo. Obrigado por esse vídeo, por essa mesa, pelas sementes que o Senhor liberou sobre o nosso coração. Eu declaro que cada homem, cada mulher, cada pessoa que vai ouvir esse vídeo, eu declaro uma terra boa para receber a boa semente. E que eles possam cuidar, regar, até que germine e essa palavra gere frutos. Frutos na vida dela e depois eu sei que serão frutos para alimentar outros. Pai, que o teu filho e a tua filha possa ser edificado com essa palavra. Que a verdade, que a tua verdade acesse a mente dele, desconstruindo toda mentira, todo rótulo. Pai, que em nome de Jesus essas vozes se silenciem na mente dele. Que as vozes da mentira, aquilo que quer fazer ele parar, desistir, que quer causar medo, confusão, distração, em nome de Jesus eu declaro uma mente renovada, uma mente saudável, curada, uma mente em paz. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E eu declaro que o Senhor sopre esse vídeo, que esse vídeo, Senhor, encontre muitos corações, muita terra boa para produzir muitos frutos. Obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu te espero, hein? No próximo episódio é tempo de florescer. Ei, no próximo eu quero falar da terra do coração, tá? Então não perca aqui as atualizações dos vídeos. Ei, comenta, curte e compartilha, hein? Você é um missionário, tem que fazer a semente chegar em muitos lugares. Amém? Até! Eu te espero aí no próximo episódio.